Olá, garotada! Estamos chegando por aqui. Estamos começando mais um programa Turminha da Bênção. Que a paz de Jesus esteja aí no seu lar, na sua casa, no seu coração. Aliás, como está o seu coraçãozinho hoje, hein? Você está feliz? Está triste? Está magoado? Hein? Como está aí o seu coraçãozinho? Eu tenho uma notícia muito boa para você. Jesus pode mudar a situação que você está agora para melhor ainda. Então, se você está feliz, você pode ficar mais feliz ainda. Se você está triste, Jesus pode mudar essa situação para você. Porque Ele sempre se importa com as nossas emoções. É isso mesmo. Estamos começando mais um mês lindo, maravilhoso. Mas eu quero te dizer que Jesus Cristo está sempre conosco em todos os meses, em todas as estações, todos os dias. Então fique aí conosco que hoje o programa está muito especial. Hoje nós temos uma palavra de Deus para você, vamos ter louvores maravilhosos e vamos ter uma arte super divertida. Então não saia daí, fique conosco, convide mais um amiguinho, porque agora nós vamos começar mais um programa Turminha da Bênção! E olha só, crianças, hoje nós vamos começar como vocês já sabem, né? Nós vamos começar com o nosso momento da oração. Então vamos lá. Feche os seus olhinhos aí comigo e nós vamos falar com Deus. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Papai do Céu, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, pelo fôlego de vida, pelas tuas bênçãos em nossa vida. Muito obrigada, Senhor, pela nossa família. Muito obrigada pelos nossos amigos. Obrigado por tudo, Senhor, que o Deus dos céus tem feito a nós. Obrigada, Papai do Céu, porque Tu sempre está conosco em todas as situações, nos momentos alegres, nos momentos tristes, mas o Senhor está conosco a nos ensinar, a nos cuidar. Obrigada, Papai do Céu, porque o Senhor tem cuidado de nós. Continua nos abençoando, continua derramando as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Ah, Deus abençoe o nosso programa de hoje, em nome de Jesus. Amém! É isso mesmo, crianças. Deus está sempre conosco. Nós somos assim, ó, nós temos um coração grato a Deus por todas as coisas que Ele tem feito a nós. E olha só, agora pra gente esticar os braços, esticar os pés, mandar a preguiça para bem longe. O que a gente vai fazer agora? Vamos louvar o nome do Senhor, é isso mesmo. Agora a gente vai ter muitos louvores e eu quero convidar a você a ficar de pé, porque nós vamos louvar a Jesus agora. Vamos lá, com muitos louvores nós vamos começar esse programa Turminha da Bênção, aqui na TV Itapetinga. E aí, crianças, gostaram dos louvores? Olha que foi um louvor muito legal, né? E tem tudo a ver com a nossa história de hoje. E eu quero convidar você agora a meditar junto comigo na Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela é alimento para a nossa alma. Você tem uma Bíblia em casa? Eu quero convidar você então a pegar a sua Bíblia Sagrada e nós vamos abrir. Sabia, crianças, que a Bíblia é repleta de histórias lindas e maravilhosas e de conselhos também. Diz assim a palavra de Deus que a gente deve meditar nela dia e noite. Ah, mas será que isso é bom? Não, isso é muito, muito, muito bom. Não é só tão bom, é muito bom, porque ela deixa a nossa alma assim, ó, mais feliz, mais aliviada. Ela nos ensina grandes coisas preciosas. Sabe por quê? A palavra de Deus é como uma semente. Você já fez alguma plantação? Às vezes na escola a gente sempre faz aquela, coloca a sementinha do feijão para nascer no algodão, né? Você já viu? Então, crianças, a palavra de Deus é como uma sementinha. Se nós cuidarmos aqui, ela dentro do nosso coração, ela vai brotar e trazer muitos frutos.
frutos muito bons. E eu quero ler com vocês aqui uma passagem bíblica que diz, lá em Lucas, no capítulo 8, no versículo 11. Olha só, capítulo 8, versículo 11. Pegue a sua Bíblia e vamos ver o que a Bíblia diz. Nós vamos ler agora, aqui lá no Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo 8 e no versículo 11. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Ora, a parábola é esta: a semente é a palavra de Deus. É isso mesmo, olha só aqui o que eu trouxe, crianças, a sementinha, porque assim também é a Bíblia, como uma semente plantada, e ela pode gerar muitos frutos. E hoje nós vamos aprender uma história que fala sobre isso. Mas antes eu quero falar para você que a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela deve estar guardada em nossos corações. Sabe, crianças, tem muita gente que só lê a Bíblia e não medita na palavra de Deus. Tem crianças que apenas ouvem só na igreja. Tem crianças que apenas elas só olham e não dão atenção à Bíblia. Mas a Bíblia é algo precioso, porque a Bíblia é a palavra de Deus. É como se fosse a boca de Deus falando conosco. Nós devemos ter reverência quando alguém fala da palavra de Deus para nós. Sim, tem muitas crianças que às vezes na igreja, ou então tá ouvindo, alguém tá falando a palavra de Deus e fica conversando e fica brincando. Isso tá errado, porque nós devemos ter reverência. Como eu falei para vocês, é como se Deus estivesse falando conosco e nós devemos estar atentos, né? Em reverência à sua palavra. Você já viu quando às vezes na igreja a gente vai ler a palavra de Deus, todos levantam? É um sinal de reverência à palavra de Deus, porque ela é muito importante para nós. Ela faz a diferença em nossas vidas. Então sempre fique atento aí à palavra de Deus. E hoje nós vamos ouvir uma linda história sobre algo que tem a ver com a palavra de Deus. Como eu falei para vocês, lá no capítulo 8 do livro de Lucas, o que fala? A semente é o quê? A palavra de Deus. E nessa história, onde é revelado que a semente é a palavra de Deus, Jesus está contando uma parábola. E sabe, crianças, você sabe o que é uma parábola? A gente contou no programa passado, não é? A parábola, crianças, é quando Jesus contava uma história que acontecia lá entre eles, mas ele contava aquilo que era para ensinar uma verdade eterna. Então hoje nós vamos contar mais uma parábola para você. Uma parábola que Jesus contou. Jesus estava sentado à beira de um barquinho, sim, pertinho, e multidões estavam perto de Jesus, porque as multidões sempre queriam estar ouvindo Jesus. Jesus falava com autoridade, Jesus falava com ousadia. Jesus falava e o povo ouvia atentamente. Muitos estavam lá por curiosidade, mas Jesus aproveitava para falar sobre uma verdade eterna. E olha só, crianças, hoje nós vamos falar a parábola do semeador. E olha aqui o que eu tenho. É uma imagem de um semeador. O semeador saiu a semear. O que ele faz? O que o semeador faz, crianças? Ele então joga as sementinhas. E olha só que as sementinhas caindo. Olha a cara de felicidade do semeador.
O semeador, crianças, quando ele sai a semear, quer dizer que ele vai colocar lá as sementinhas e um dia essas sementinhas elas vão brotar e vão se transformar numa linda árvore frutífera, não é? Vai trazer com certeza grandes resultados para aquele semeador. Por isso ele está tão feliz. Mas será que sempre ele colhe? Todas as sementinhas vão frutificar? A parábola do semeador conta que um semeador saiu a semear, mas algumas sementinhas caíram à beira do caminho. Então deixa eu contar aqui para vocês essa história. Olha só, aqui conta que o semeador deixou cair algumas sementinhas à beira do caminho. Sabe, crianças? Veio as aves do céu e a comeram. Então eu trouxe aqui, criança, um passarinho, aves do céu, olha só, ó. E veio as aves do céu e a comeram. Sabe, crianças, aquela sementinha que estava à beira do caminho foram comidas pelos passarinhos. Mas a história continua, dizendo que outras caíram aonde? Em meio aos pedregais, em meio às pedras. E aí ela logo nasceu, mas como ela não tinha raiz, porque o solo era mais só pedra, né? E aí veio o sol, olha só, veio o sol e secou aquela plantinha. E o que aconteceu? Ela morreu, a plantinha, mas a história continua dizendo que outras sementinhas caíram ao meio dos espinhos, pertinho dos espinhos, mas ela cresceu um pouquinho, mas os espinhos também cresceram e fizeram o quê? Sufocaram aquela plantinha, e como era no meio dos espinhos, aquela plantinha também morreu. Mas a história diz que também a semente caiu em terra boa e ela produziu muito. Ela produziu a 30, a 60 e a 100 por 1. Sabe o que isso quer dizer, crianças? Que ela cresceu, que ela frutificou e se tornou uma linda árvore frutífera. Você gosta de comer frutinhas? Que bom! Alguém semeou uma árvore frutífera e deu bastante frutinhos e hoje você pode desfrutar desse frutinho. Porque alguém esperou, alguém regou, alguém cuidou, alguém colocou nutrientes na terra para que aquela terra se tornasse boa e aquela árvore pudesse crescer bonita e frutífera. Mas então, depois que Jesus terminou essa parábola, os discípulos perguntaram: Jesus, o que quer dizer essa parábola? Jesus começou a explicar a parábola àqueles discípulos que estavam lá. Sabe, crianças, eu quero trazer aqui uma verdade que justamente nós começamos a ler. Olha só, aqui a Bíblia diz que a semente é a palavra de Deus. É isso mesmo. Aqui está a sementinha, a palavra de Deus. E aí a Bíblia diz que o quê? Que vieram as aves do céu e comeram a sementinha. A semente é a palavra de Deus. E o campo e a terra são os nossos corações. Sabe, crianças, quando aquele passarinho veio e comeu a sementinha, sabe o que isso quer dizer? Que o diabo veio e tirou a palavra de Deus do coração daquelas pessoas que até receberam, mas logo elas se esqueceram. Sabe aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não obedecem, nem lembram o que diz mais? Pois é, porque o diabo veio e tirou. Aquelas aves do céu representam nessa parábola o nosso inimigo que tirou a palavra de Deus do coração. E da segunda vez, crianças, que veio o sol e secou aquela plantinha que estava em meio às pedras, é porque aquela palavra, ela entrou no coração, a pessoa recebeu com alegria, mas veio as provações, as lutas, as dificuldades, e aí logo ela desistiu do caminho, logo ela desistiu de continuar servindo a Deus.
Mas crianças, teve a terceira, né? A terceira sementinha, ela caiu aonde? Perto dos espinhos. Os espinhos, crianças, olha só, também não deixaram com que aquela frutinha, aquela nascesse, né? Aquela plantinha crescesse. E então, crianças, aqueles espinhos, eles representam os desejos, as riquezas, as coisas da carne, os desejos que não agradam a Deus. E aí, quando aquilo é maior do que a vontade de servir a Deus, aquilo também não faz com que a pessoa continue no caminho certo. Às vezes, nós pensamos que as coisas, né, que estão ao nosso redor são mais importantes do que servir a Jesus, mas não. Isso vai fazer com que a palavra de Deus ela saia do nosso coração e a gente não floresça, não frutifique. E então, crianças, nós falamos de 3 coisas que podem nos afastar dos caminhos do Senhor. O nosso inimigo, o mundo, as provações. E a Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Então, nós temos que estar firmes e fortes. Sabe por quê? Porque Jesus não nos prova além das nossas forças. Mas também tem o terceiro, que é os nossos desejos, a vontade de querer as coisas. Olha, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Então eu quero te convidar, crianças, a deixar com que essa sementinha caia aí na terra boa do seu coração, para que ela cresça e frutifique a 100, a 60, a 30, mas que ela floresça, que ela dê frutos. E para que essa terra esteja muito boa, ela precisa ser regada com muito amor. É muito amor, crianças. E a palavra de Deus tem esse amor. Você pode compartilhar com um coleguinha essa semente, plantar aí no coração de alguém, do seu amiguinho, da sua família, e não desistir. Sabe por quê, crianças? Olha só, a Bíblia também diz lá no Salmo 126 que é o semeador, aquele que semeia, ele deve continuar andando e chorando. Sabe por quê? Porque com certeza ele vai trazer muitos frutos. Lá no versículo 6 diz que aquele que semeia andando e chorando, sem dúvida vai trazer consigo os seus molhos, os seus feixes, os seus frutos. Então não desista. Como é andar, tia? Como é continuar, não desistir de pregar a palavra, de falar de Jesus, de falar do seu grande amor. Chorar e ter intimidade com Deus é continuar orando, pedindo àquele que dá o crescimento. Porque um planta, um rega, mas só Deus dá o crescimento. Então tenha intimidade com Deus para pregar e continuar falando dessa semente preciosa. A semente preciosa na minha mãozinha está. A semente preciosa na minha mãozinha está. Vou correndo, vou depressa, a semente semear. Vou correndo, vou depressa, a semente semear. Noé pregou, mas ninguém acreditou. Noé pregou, mas ninguém acreditou. Mas Jeová mandou lá do céu 40 dias que choviam sem parar. 40 dias que choviam sem parar. Noé pregou a palavra, muitos não acreditaram. Assim como nos dias de hoje, a gente vê a pregação da palavra e muitos não acreditam. Mas assim como nos dias de Noé, chegou o grande dia do dilúvio e aconteceu assim como Noé tinha falado. Assim também vai acontecer, como nós temos falado todos os dias. Jesus vai voltar. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, aqueles que acreditam, aqueles que creem, aqueles que têm fé. Você tem fé? Você acredita? Então faça uma oração agora comigo. Senhor Jesus,
Que essa semente que está plantada em meu coração venha florescer, venha frutificar. Ah, meu Deus, não deixa nós desistirmos. Não deixa, Papai do céu, a gente desobedecer a tua palavra, mas que possamos estar firmes e constantes, abundantes e superabundantes, sempre na obra do Senhor. Que quando o Senhor chegar, a gente possa estar fazendo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém! Muito bem! Gostaram da história, crianças? Agora nós vamos para o nosso quadro de entrevistas, que vai ser muito legal. Não saia daí, fique com a gente até o final. E olha só quem já está por aqui, nosso amiguinho Totó. E aí, criançada? Totó, crianças, fica dizendo, entrevista eu hoje, tia, entrevista eu hoje. Aí eu trouxe o Totó aqui de novo, sabe, Totó? E aí o Totó vai falar com a gente um pouquinho sobre a palavra de Deus, né? Ele ouve tanto, né, crianças, a palavra de Deus. Sempre ele vai comigo nas igrejas, né, pra ouvir, né, Totó? Tu gosta de ouvir histórias, Totó? Eu gosto. Totó gosta muito. É porque eu não sei ler. É, né, Totó? Então, Totó, quem não sabe ler tem que fazer o quê, Totó? Tem que pedir para um adulto ler. Ah, é verdade. Então o Totó ama ouvir. Sabe, crianças, a Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que ouvem, né? Muito bem. E sabe, Totó, eu trouxe aqui algumas coisas pra gente estar conversando, tá bom? Ó, aqui é sobre a Bíblia, e aí eu vou te falar e depois a gente vai fazer tipo assim um bate-bola, Totó. Eu falo uma palavra e aí tu diz o que vier na tua cabeça. Pode ser assim? Tá bom. Mas antes eu quero falar aqui pras crianças, ó, que a gente falou, né, que a Bíblia é igual a semente. Só pra recapitular, pra tu aí, ó, pegando aí o nosso assunto, tá certo? A gente está falando da palavra de Deus. E a palavra de Deus, além de ser como a semente, ela é também como o fogo, né? Como o fogo, diz o Senhor. Porque ela queima, assim, Totó, queima os pecados, purifica, né? A palavra de Deus sempre faz isso, né, crianças? E olha só, também é como o martelo. E ela também é doce como mel. Que bom! Ela é a espada do Espírito. Ela também, crianças, ela é como o escudo. Muito bem, ela é como o escudo para os que nela. O que, Totó? Confia, ó, Totó tá aprendendo a ler devagarzinho, mas vai, né, Totó? E olha aqui, ó. Também a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Mas, Totó, a palavra de Deus é muito boa, né? Então vamos fazer agora, ó. Tem uma musiquinha que diz assim, ó. A Bíblia é igual martelo pra rocha despedaçar. Os passos meus é lâmpada, é luz que me faz guiar. Espada de dois gumes, espelho para eu me ver. A Santa Bíblia assim será pra mim se eu a ler. Então tem que ler, tem que ouvir a palavra de Deus pra fazer diferença na nossa vida, né? Então, Totó, vamos lá. Agora, olha só. Pra nossa entrevista de hoje, certo? Eu vou falar, então, algo e tu fala o que vier na tua cabeça a esse respeito, tá bom? Amor. Deus. Palavra de Deus. Sabedoria. Muito bem. Alegria. Coração. Muito bem, Totó. Tá sendo muito eficiente, né? Tá pensando muito rápido, né, crianças? Vamos lá, mais coisa legal, mais coisa legal. Família. Meus. Meus? Meus familiares. Tá certo, Totó, tá certo. Parquinho. Diversão. Igreja. Minha casa. Muito bem, também a casa de Deus, né, Totó? É onde a gente aprende mais sobre Deus. E vamos lá, só mais uma coisinha. Louvor. Totó, então vamos fazer o seguinte. A senhora é muito orgulho, né? Então vamos louvar a Deus, Totó. Vamos louvar então, crianças. Vai chegar aí agora muito louvor pra vocês. E depois do louvor vai chegar um momento também muito especial. Vamos dar tchau pra eles, Totó. Tchau, criança.
E então, crianças, gostaram do nosso entrevistado de hoje? Olha só, crianças, agora nós vamos para mais um momento muito legal aqui no nosso programa, que é o momento da arte. Está preparado aí para fazer uma linda arte? Então vem com a gente, chegou o momento da nossa arte! E olha só o que nós vamos fazer hoje, esse foguete. Para isso nós vamos precisar apenas de papel e de um canudinho. E olha só, hoje nós vamos fazer uma dobradura, então preste bem atenção, pois nós precisamos vincar, sim, numa folha de papel, num quadrado, nós vamos estar então vincando ao meio assim, ó, e nós vamos estar fazendo isso dos dois lados. Depois nós vamos fazer um triângulo para ficar bem marcadinho, tanto de um lado quanto de outro. E aí a gente vai fazendo essas marcações para facilitar na hora da dobradura para o nosso foguete. É preciso estar bem atento. Nós vamos estar fazendo esse triângulo e depois dobrá-lo ao meio assim também, olha. E já está ficando no formato do nosso foguete. E vai ficar super legal. Então, nós vamos fazer isso dos dois lados, assim. E sempre que for marcar, marque bem, para que fique bem vincado, assim, bem dobradinho, bem certinho, tá certo? E depois de tudo dobradinho, agora é só abrir assim e está formado o nosso foguete. Pegue o seu canudinho aí e sopre bem forte. Esse foguete vai bem longe, viu? E aí, pessoal, gostaram da nossa arte de hoje? Ai, crianças, e agora chegou final do nosso programa. Mas não fica triste não, porque no próximo domingo tem mais. E vamos terminar orando, agradecendo ao Papai do Céu. Coloque a mãozinha aí no coração. Papai do Céu, muito obrigado por mais um programa Turminha da Bênção. Continue abençoando a nossa semana, a nossa família, a nossa escola, os nossos amiguinhos. E que seja uma semana repleta de muitas alegrias, em nome de Jesus! Eu quero deixar aqui um grande beijinhos da tia Keke para você e não esqueça de convidar um amiguinho para assistir o nosso próximo programa. Domingo você tem um encontro marcado aqui na TV Itapetinga.